sido tão difíceis, tão corridos e também tanta informação, né? As notícias, elas pesam no nosso coração, pesado no nosso coração, na nossa alma, e a gente sente isso, é inevitável, tu sente isso. E então a gente precisa realmente ter essa atitude deliberada mesmo. Não, eu preciso parar, eu preciso me voltar para a palavra de Deus, eu preciso ouvir Deus nesse caos, né? Então é fundamental isso, e vamos ter esse tempo aqui. Eu pensei num texto para a gente ler e pensar. Como é grupo pequeno, a gente pode aproveitar, o pessoal pode contribuir, dúvidas, trazer, né? Mas eu pensei em João 6, quem trouxe Bíblia aí pode abrir também. João 6. João 6, versículo 16. Milagre, né? O sinal de Jesus andando sobre a água. E esse texto ele é muito precioso porque ele nos ensina tantas coisas, né? Então, eu vou ler aqui. Diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Texto paralelo, Marcos, que relata também o episódio, a gente pode ler, que nos ajuda a ter outros aspectos desse momento, né? Marcos 6:45. Marcos 6:45. 45 a 52. Alguém pode ler para a gente? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Vamos orar novamente para a gente ter esse tempo devocional. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos traz lições tão preciosas. Esse texto de Jesus sobre as águas, que ensina quem Jesus é e a nossa dependência total dele, Senhor. Então, fala conosco à luz da Tua palavra. Obrigado por cada irmão aqui, por cada vida. Abençoa-nos, ó Deus, e que possamos sair daqui edificados, consolados, fortalecidos, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito, para também espalharmos essa mensagem de esperança que nós temos em Jesus Cristo. Senhor, oramos e agradecemos no nome dele. Amém. Então, texto de João, Evangelho de João, né?
A gente já estudou aqui como igreja e acho que vamos ter que crescer a roda aqui, pessoal. Nesse episódio, né, Jesus sobre as águas, o Evangelho de João, então a gente já estudou, né, o Evangelho aqui como igreja, e vocês lembram o propósito, o grande propósito do Evangelho de João? Qual é o propósito desse Evangelho? Por que João escreveu o Evangelho de João? Né? Texto que fala sobre isso, né? Tá lá no capítulo 20, versículo 31. Alguém pode ler aí para a gente? Principal razão de ser desse Evangelho. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o Evangelho de João ele foi escrito para que a gente tenha esse conhecimento de quem é Jesus, né? E ter essa certeza, essa convicção de que Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o poderoso Filho de Deus. E aí a gente vê que o Evangelho de João ele tem vários sinais, né? Vários milagres, né? 7, né? Na sequência, e que são chamados de sinais porque eles têm um propósito de apontar para algo além do milagre em si, né? Então, é como se fosse uma dramatização. Então, cada sinal do Evangelho de João tem um propósito que ensina aspectos a respeito de quem é Jesus, né? Aspectos do caráter de Jesus. Né? Então, esse sinal aqui, de Jesus andando sobre as águas, tem esse propósito também, né? De ensinar a respeito de quem é Jesus, né? Quem é esse que nasceu lá em Belém há mais de 2000 anos atrás, né? Quem é esse homem que não é um homem qualquer, né? Então, esse sinal aqui a gente percebe que evidenciando, né, Jesus como tendo o controle absoluto sobre a sua criação, né? Ele sobre as águas ali, ele tendo o domínio sobre a sua criação, né? E ensinando também ao mesmo tempo a realidade, né, dos discípulos. Os discípulos eles passam por uma tempestade, eles são colocados inclusive numa tempestade, né? E Jesus ali está acontecendo também na jornada, né, de Jesus com os discípulos, o discipulado. Eles estão aprendendo quem é Jesus. Na medida que eles vão caminhando com Jesus, eles vão conhecendo quem é esse, né? Eles foram chamados por Jesus, né, para serem discípulos, mas eles não tinham o pleno conhecimento ainda de quem era Jesus. Eles estavam ali conhecendo Jesus, se revelando a eles de uma forma tão graciosa, tão plena, né? E assim eles foram vendo esses sinais acontecendo. E esse aqui, ele tem, em especial, ele fala do domínio, da soberania de Jesus. Mas o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é a realidade dos discípulos enfrentarem a tempestade, né? Como diz ali o nosso texto, ali no versículo 16 e 18, né? Então diz ali, ao final do dia os discípulos de Jesus desceram para o mar e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Então, Jesus recentemente tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães, tinha uma multidão ali, mas Jesus entendeu, vão para o outro lado, vão para Cafarnaum, né? Mas Jesus se despede dos discípulos e manda os discípulos irem sozinhos naquele barco, e ele fica. E aí o texto paralelo que a gente leu lá, Marcos, ele fica para orar, ele vai orar, né?
E aí ele manda os discípulos, mas e aí então eles entram, né, no mar ali, ao descambar do dia, diz o texto, provavelmente umas 6 horas da tarde, então no final do dia, fim de tarde. A travessia ali deve dar o quê? Uns 10 quilômetros. Pescadores ali estão acostumados a ter feito aquilo ali trocentas vezes. Isso aqui a gente tira de letra, né? Já chegar lá rapidinho. Isso aqui está no meu controle, está no meu domínio, né? Rapidinho eu estou lá. E aí o texto diz lá em Mateus, diz que é a 4ª vigília da noite, ou seja, madrugada. Jesus vai chegar até eles na madrugada. Então, se eles entraram ali 6 horas da tarde, e aí o mar da Galileia, ele é cercado de montes, e aí até os estudiosos falam que se forma ali tempestades repentinas e tempestades bem intensas, ondas de até 3 metros de altura. Então, foi algo, e eu creio que inclusive até sobrenatural ali acontecendo, né? Há uma tempestade muito repentina acontecendo ali naquele momento. Então, se eles... Jesus chega até eles de madrugada, em torno de 3, 4 horas da manhã, eles entrando 6 horas, uma travessia que eles faziam em 2 ou 3 horas, eles já estavam 8 horas lá, remando, e já perderam o controle, já estavam exaustos, 8 horas, madrugada, tudo escuro, né? Então eles perceberam, alguma coisa saiu do controle, alguma coisa está dando errado aqui. E eles percebem ali que realmente a coisa complicou, era desesperadora, eles não conseguiam sair dali. Mas uma questão interessante para a gente pensar é o texto lá de Marcos, que até foi a Lisandra que leu. Vocês perceberam o que diz lá o início do texto? Eles entram para o barco, não é porque eles escolheram, Jesus manda. Alguém pode ler para nós de novo o início ali de Marcos? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Perfeito. Então, Jesus mandou, Jesus obrigou, o termo é forte, Jesus obrigou. Aqui na minha fala Insistiu. Então, ou seja, vão, vocês têm que ir. E eu não vou. Ele ficou e mandou. Jesus sabia que ia acontecer a tempestade? Sim. Claro. Né? Então, percebe? Os discípulos, eles vão entrar numa situação adversa não por desobediência, mas por obediência a Jesus. E por que isso acontece? Né? Por que Jesus permite os seus discípulos passar por tempestade? Por que Jesus permite os seus discípulos passar por uma enchente histórica? Para eles conhecerem mais ele. Uma aprovação. Exatamente, é isso aí. Eles vão ter uma revelação que eles nunca tiveram na vida deles de quem é Jesus, no meio da tempestade. E Jesus manda. Então, e às vezes a gente tem essa ideia, né, de que o caminho da obediência é o caminho seguro. Eu vou obedecer a palavra, vai dar tudo certo. Eu vou obedecer a palavra e é vida mansa. Tem uma certa verdade nisso, né, que obedecer a palavra, sem dúvida nenhuma, traz muitos benefícios, e é o caminho que a gente tem que trilhar, é o caminho seguro, sem dúvida nenhuma, seguro com Cristo. Mas, sem dúvida nenhuma, esse não é um caminho fácil. E muitas vezes, quando a gente se compromete, agora eu vou seguir Jesus para valer, as coisas começam a dar errado. Começa a vir encrenca, começa a vir dificuldade, começa a vir complicação. Por que acontece isso? Por que Deus permite isso? Por que Jesus manda discípulos para o meio do olho do furacão? Né? Por que Deus manda uma enchente histórica em Porto Alegre? Né? Então, a gente percebe com isso a questão da aprovação, sem dúvida nenhuma. E tempestade aqui, a gente pode entender, é um momento de adversidade, né? Trazendo uma aplicação para as nossas vidas, né? Por que Deus permite a gente passar por doenças? Por que Deus permite, né, a gente perder entes queridos? Por que Deus permite a gente perder os nossos bens? Né? Por que Deus permite o sofrimento? E a gente está percebendo aqui que tem propósito. Deus é soberano sobre a tempestade.
Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo, né, nesse momento aqui. Importante a gente entender também, tempestades, elas vêm sobre todos, crentes e descrentes. Que é o nosso contexto aqui. A enchente pegou crente e descrente, né? Tem crente que perdeu as suas posses, e tem descrente que também estão passando por isso, né? Agora, a questão é a forma como a gente vai reagir ao passar por isso. A forma como a gente vai reagir, entende? Porque o sofrimento, né, sem a graça de Deus, tem a tendência de endurecer o coração e deixar a pessoa mais irritada e mais furiosa. E ela vai criticar tudo e todos, ela vai xingar Deus, ela vai xingar o Estado, ela vai xingar todo mundo. O sofrimento na vida dos crentes, ele tem um propósito bem diferente, que é quebrantar, é amolecer, é sensibilizar, né? Então, é que nem o sol, né? O sol, o barro e a cera, né? Mesmo o sol endurece o barro, amolece a cera, né? Atividades diferentes, né? O mesmo sol iluminando, sofrimento vindo, mas acontecendo reações diversas. A graça de Deus deve nos conduzir a isso, deve nos conduzir a uma resposta diferente ao sofrimento que nos chega, deve nos conduzir à percepção de que Deus está no controle, deve nos conduzir, né, à percepção de que Jesus quer falar com a gente. Jesus está nos ensinando algo aqui, que é o que está acontecendo com os discípulos. Jesus mandou eles para o meio do furacão, né? Oi. E mesmo, né, os crentes, aqui como diz em Marcos, podem estar com os corações endurecidos, né? Perfeitamente. Então, bem ali no final, né? Pois não tinham compreendido o milagre dos Eles pães. estavam endurecidos, Né? Antes seu coração estava endurecido. exatamente. Então Deus deu mais uma oportunidade. Perfeitamente. Mais uma oportunidade, né? Então essa é uma questão que a gente percebe aqui, né? As provações, né? Importante a gente entender também, tempestades não quer dizer que Deus está amando menos os seus discípulos. Às vezes a gente pensa, né, agora estou debaixo da ira de Deus. Não, ao contrário. As tempestades, quando Deus manda, sempre são, na vida dos crentes, sempre são para fortalecer, sempre tem algo bom que vai sair de lá. Na hora é horrível, quer sair o antes possível, se livrar daquela desgraça, mas tem coisa boa que vai sair daí. Entendeu? O fruto que vai ser gerado ali será um fruto doce, através do sofrimento ali, né? Então, as provações, elas têm esse propósito, as tempestades, elas têm esse propósito na vida dos crentes. E o que a gente aprende com provação, né? O que vocês pensam aqui? O que a gente aprende com essas lições, com esses momentos ruins, como a gente está vivendo agora? O que vocês pensam em relação, pensando no nosso aspecto diante de Deus? O que vocês elencariam aqui? O que as provações fazem com a gente? O que essa situação faz com a gente? Revela o nosso coração. Revela o coração. Nos ajuda a depender mais do Senhor e não de nós mesmos, que somos inatos. Exatamente. Na situação dos discípulos aqui, era uma situação que eles dominavam, né? São remadores, são pescadores. Isso aqui está tranquilo, fugiu totalmente do controle deles. Nos revela mais sobre a soberania de Deus. Amém. Faz a gente se render mais. Se render, se voltar, dobrar os joelhos. Esse propósito dos pescadores ali me lembra muito assim, um provérbio que eu conheço muito bem, 16:9. Ele diz assim: o homem traça os seus caminhos, mas é Deus quem lhe dirige os passos. Amém. É a situação dos pescadores, que, como o pastor nos informa, e nós lemos, eles achavam, né, que tinham um domínio completo e que tranquilamente fariam aquele percurso rapidamente. E o que acontece, né? Eles, a princípio, como dizem em Provérbios, né, eles tinham, né, traçado o seu caminho, mas aquilo serve para mostrar, como o pastor já referiu, de que, principalmente assim, esse provérbio eu guardo muito porque ele diz assim, ó: eu não tenho
absolutamente poder para nada, nada. E eu não faço nada a não ser que Deus permita que eu faça. Esse provérbio para mim ele é fundamental por isso, para eu me dar conta que realmente, e nós estamos vivendo isso, né? De que assim, nós não conseguimos nada, né? A palavra diz, nós não conseguimos acrescentar uma hora na nossa vida, né? E nem minutos sequer a gente consegue. Então, isso serve sempre para que a gente cada vez mais vá a Ele, dependa dele, tenha obediência e o propósito maior, né? Obediência. Exatamente. É o propósito. É bem isso mesmo. Né? Há uma situação que eles achavam que tinham controle, e aí um ventinho ali mostrou que eles não tinham controle nenhum. Né? E a gente tem essa ilusão. Na nossa rotina, no nosso cotidiano, não, aqui está dominado, isso aqui eu faço no automático. Mas a gente não faz nada no automático, a gente não tem capacidade para nada. A gente não sabe se a gente vai estar vivo no próximo segundo. Não sabe, a gente não sabe se a gente vai sair vivo daqui. Não sabemos. Então a nossa dependência de Deus, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? E as tempestades fazem isso mesmo. Então, eu coloquei aqui algumas outras questões que as tempestades fazem. Aprendemos a nos desapegar deste mundo. Esse mundo vai passar, isso é passageiro. Não coloca o coração aqui, tudo passa. As riquezas, tudo. Deus nos dá as bênçãos, nós desfrutamos dela, mas não coloca o coração nelas. Não coloca, porque isso aqui acumular tesouros nos céus. Né? Então, desapegar nos leva a depender mais do Senhor, aprender humildade, aprender paciência. Pô, eles estão ali 8, 9 horas remando e nada. Paciência, dependência de Deus, quebrantamento. É um momento também para rever as nossas vidas, que nem o Gustavo falou, o nosso íntimo vem à tona. Né? A aprovação traz à tona o que está aqui dentro, no fundo. Né? E aí vem a ansiedade, vem medo, é natural, vem tudo isso. Vem desespero, vem. Então, ensina a nossa dependência. Mas tem uma cena nesse episódio que é fantástico. E lá o texto de Marcos diz, olha o que diz lá o versículo 48 de Marcos, 6,48. Alguém lê para nós? Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Perfeito. Alta madrugada, Jesus viu, né? Vendo-os, tem uma outra tradução aqui, vendo-os em dificuldade a remar. Se fatigavam a remar. Se fatigavam a remar. Ou seja, Jesus estava vendo eles. Jesus está lá no monte orando e Jesus está de olho neles. Eles não estão sozinhos. Jesus está ali, está no radar. Não sai do radar de Jesus. Nada sai do radar dele. Né? Então, eu imagino, né? Eu penso aqui, inclusive orando por eles. Jesus foi, o texto diz que Jesus se retirou para orar. Jesus está orando, está intercedendo por eles. Né? Então, o vigia de Israel não dorme, né? Ele não cochila. E ele está lá atento, ele está trabalhando, ele está no controle, ele está com a gente. E essa é uma aplicação que a gente pode ter para as nossas vidas. O que diz Romanos 8,34? Alguém pode ler para a gente aí? 8,34. Romanos 8,34. Quem responderá? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Amém. Jesus intercede por nós. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, à direita do Pai, no trono, reinando, e nesse momento Ele intercede por nós. Nesse momento, no momento da tempestade, no momento da tormenta, né? No momento da enchente, Ele intercede por nós. E isso é um consolo que a gente tem, né? Isso é um consolo que a gente tem nos nossos corações, e a esperança, né? Então, pensa que privilégio que a gente tem de ter a revelação nas nossas mãos,
A gente poder pegar a Bíblia e a gente ver, olha, propósito, Deus tem propósito no meio do caos, né? Parece que está tudo fora do controle, mas não está. Jesus está vendo, Jesus está de olho nos seus discípulos e Ele está trabalhando no coração de cada um, né? Então a gente tem que se voltar para Ele. Avançando, né? Então, o texto nos ensina, os discípulos de Jesus vão passar por tempestade, elas estão dentro do plano de Deus, visando o nosso crescimento. O texto demonstra quem é Jesus. Jesus se revela soberanamente no texto aqui. Porque olha o que diz o versículo 19 lá do nosso texto, João 6, 19. Tendo navegado uns 20 a 5 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Então, viram Jesus andando sobre o mar. Já pensou nisso? E aqui dá uns 5 a 6 quilômetros. Jesus andando sobre o mar. Que cena foi essa? Isso é real. Às vezes a gente fica tão acostumado com a EBD, né? Com o desenho lá, Jesus. Mas, cara, isso é real, isso aconteceu. Jesus caminhou sobre as águas, como se fosse terra firme, como se fosse chão firme. Jesus caminhou, né? Caminhou sobre as águas. E caminhou de verdade, né? Tem o pessoal que tende a estudar a Bíblia para tentar dizer que é tudo mito, né? Eles tentam dizer que não foi bem assim, foi uma ilusão de ótica que os discípulos tiveram, Jesus não andou, ou ele conhecia o caminho das pedras e ele foi pulando sobre as pedras. É um jeito de interpretar a Bíblia não crendo, né, em quem Deus é. De fato, Jesus andou sobre as águas, né? Aconteceu um milagre, e o milagre é exatamente isso, é as leis da natureza que Deus criou, elas são suspensas naquele momento. A lei da gravidade é suspensa naquele momento. A lei da densidade dos corpos é suspensa naquele momento. O corpo não afunda. Então as leis que Jesus mesmo criou, agora vai ser diferente. Eu vou andar sobre as águas. Porque ele criou, ele tem um controle pleno, né? Mas eu pergunto, qual a razão desse milagre? Jesus veio andando pelas águas ali só para fazer um show à parte com os discípulos? Tem poder. Qual a razão? Qual o propósito dele vir andando sobre as águas? O que vocês acham? Mostrar que ele é Deus, né? Que ele domina sobre a natureza. Sujeito aos pés. E uma demonstração. Muitas vezes a gente precisa ver as coisas para tentar acreditar, porque esse lado também se propõe ali para os discípulos. Sim, exato. É uma demonstração dramática. Uma demonstração de poder. E no segmento desse episódio, eu acho que eu chegaria lá, mas talvez eu adiante. Mas logo em seguida, após ele andar, o que acontece com um discípulo? Sim, Pedro. Eu acho que tu chegaria. Sim. Então Pedro também, vendo aquele milagre, e ele sendo crente, ele também deseja, né, experimentar aquele poder, aquela sensação. Sim. E Jesus concede a ele, né? Pode vir. Né? E ele inicia, mas o que acontece? Logo a seguir, né? Ele afunda. Por quê? Ele temeu, né? Ele não confiou o suficiente para dar seguimento à caminhada. A sua fé, como foi dito logo em seguida, era muito pequena, né? Então ele sucumbiu e logo em seguida, né, como eu digo assim, pode ser o maior descrente do mundo, mas na hora fatal, a primeira coisa assim, me salva, Senhor. Sim. Foi o que ele fez. E Jesus lhe estendeu a mão. É isso mesmo. No segmento Isso aí. maravilhoso também. Maravilhoso. É uma lição extrema de poder, de fé, sem dúvida. de crença. Sem dúvida. Acho que ele chega ali e fala
andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Mas ele diz, sou eu. Quando ele fala assim, sou eu, daí depois ele... então se animaram a receber. Então também a gente tem que... A gente no meio do caos, da angústia, a gente tem que confiar que Deus vem a nós, né? Então, e nos animar nisso, né? Exato. A gente talvez não vai ver a visão que eles tiveram no barco, né? Mas nós temos a revelação da palavra de é o Senhor é conosco, né? Então, fácil para nós, talvez, que não fomos atingidos diretamente, não sei, particularmente cada um teve, né? Mas a gente reconhecer Cristo nessa diversidade, né? É Cristo, Ele é conosco, Ele está ali, né? E a gente se animar nisso, né? Então, as verdades são sólidas, né? Vamos nos animar vendo Cristo vindo. Exato. É bem esse movimento. Cristo vai, Cristo estende a mão e puxa Pedro. Né? Sou eu. E se revela. Então, é isso, né? A revelação de quem é Cristo. Mas se a gente pensar, por exemplo, à luz do Antigo Testamento, né? À luz de textos do Antigo Testamento, quem que controla o mar? Quem que controla os ventos? Quem que controla a tempestade? Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem foi que abriu o Rio Jordão? Então, pensando na mentalidade do judeu, porque Jesus está se revelando para judeus ali, né? Que conhecem bem o Antigo Testamento. Então, eles têm essa cena na mente. Quem que controla as águas? Por exemplo, Salmo 89:9. Alguém pode abrir lá e ler? Salmo 89:9. 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando suas ondas se levantam, tuas fazes aquietar. Pode ler de novo? Tu dominas o ímpeto do mar, quando suas ondas se levantam, tuas fazes aquietar. Perfeito. O salmista falando de Deus, né? A questão de quem Deus é. Ele domina sobre o mar. 107, a gente pode ler esse texto um pouco maior. 107, 23. Salmo 107. 107, 23. Fizeram-se ao mar e navios para negócios na imensidão das águas. Pode seguir até o 31. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade ao sussurro e as ondas sossegaram. Diante da calmaria, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém. Até aqui. Impressionante isso aqui, né? Parece o texto de João parece uma ilustração desse salmo, né? Fala Deus levantando as ondas, Deus fazendo o vento tempestuoso no mar, subiram, né? Andaram, cambalearam, nada adiantou. Na angústia clamaram ao Senhor, fez a tormenta cessar, eles chegam no porto desejado, com a presença de Deus com eles, né? Então, para o judeu estava muito claro que Deus tem esse domínio sobre as águas. Jesus se revela diante deles como sendo esse Deus. Esse Deus. E tu sendo um judeu, isso deve ser muito mais pesado, né? Tu conhecer todos esses textos do Antigo Testamento e tu ver, uau, tem alguém aqui que está controlando as águas. E eu aprendi na escola dominical, lá da sinagoga, que quem controla é Deus. Então esse homem que a gente está aqui, que é um grande profeta, a gente está reconhecendo que é o Cristo, ele é muito maior do que a gente está percebendo. Ele é muito maior. Então a revelação de quem Jesus é para aqueles homens está fazendo toda a diferença na vida dele. E assim é nas nossas vidas. A gente começa a conhecer quem é Jesus, a ansiedade vai baixando, o medo vai baixando. E sim, a gente vai lutar a vida inteira com todos esses sentimentos. Mas à medida que a gente vai conhecendo quem Jesus de fato é, o tamanho dele, perceba,
Não é o diabo que fez o vento crescer, é Deus que faz essas coisas todas. Né? O diabo age só debaixo da permissão de Deus. Né? Mas as catástrofes estão debaixo da soberania de Deus, não foge do controle. É Deus que está permitindo tudo isso. Não é algo que fugiu do controle. A enchente não foi algo que fugiu do controle de Deus. Ele está permitindo. E Ele está ensinando muitas coisas. Até a gente falou no início, são os princípios das dores se intensificando. Jesus está vindo. É hora de nos voltarmos para Deus, é hora de nos arrependermos, é hora de buscarmos Cristo. Né? Mas quem tem o controle é Cristo. Eu comentei que durante a pandemia, né, tinha muitos falatórios assim, isso aí foi um vírus inventado, né? Parece que as pessoas não entenderam que estava debaixo da permissão de Deus, né? Daí eu falei para o Rafa, filho, agora não tem dúvida, né? Pois é. Foi Deus, né? Olha, era a água caindo do céu, é verdade. Parece que é uma segunda chance, né? Para o povo do Rio Grande do Sul entender, é Deus. É Deus, exatamente. E é bem isso, são chances. Né? Os princípios das dores, das catástrofes, tudo mais, as guerras, são chances. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais chance quando Jesus voltar. Aí o juízo vai ser sem misericórdia. Porque aí chegará o tempo da condenação dos ímpios e salvação dos crentes. Mas hoje ainda há chance. Então é a hora de pregar o Evangelho, é agora. Eu escutei um testemunho de conversão agora, nesse episódio das chuvas, que a pessoa sonhou que a água se afastava dela, né? Ela caminhava e a água ia se afastando, se afastando. E ela entendeu, né, que Jesus é a água viva, né? Que quando ela morrer, ela não vai mais conseguir chegar na água, né? Então esse episódio está fazendo também, Jesus está alcançando pessoas, né? Com certeza, com certeza. É o propósito, Deus está agindo. E pessoas falando também que a água, eu vou à porta e bato, né? E como Jesus, fazendo a analogia que Jesus é a água viva, que pessoas estão entendendo também que Jesus está chamando através da água, né? Então, são entendimentos que Deus está permitindo para alcançar as pessoas, né? E isso é muito mais precioso e mais importante do que qualquer sofrimento que a gente tenha aqui, né? Porque o sofrimento eterno é muito pior, não tem como comparar. Então, a gente ter Jesus hoje é a coisa mais importante das nossas vidas. Né? Então, e é interessante também, né? Como a Juliette falou, né? Jesus está pisando na água e o mar também, para o judeu, tem essa visão de algo que é ruim, algo que nos afasta uns dos outros, né? Uma visão de que é algo que traz medo. Jesus está sobre, Jesus está pisando sobre, traz a ideia de autoridade também, né? Então aquilo que nos traz medo, que eram os discípulos, né? Estavam atormentados ali. Jesus está pisando sobre isso. Tudo que nos traz medo, qualquer coisa que você possa pensar agora, medo de perder alguém, medo de perder condições financeiras, está debaixo dos pés de Jesus. Isso só vai acontecer se Ele permitir. Entende? Então percebe essa questão da gente entender quem Jesus é. Ele está pisando as águas, o domínio é dele, está no controle dele, né? Então a gente tem que se voltar para ele. Em Marcos 4, no relato de Jesus acalma as tempestades. Quando Jesus dormia no barco, né, ele foi acordado e ele repreendeu, né, e a declaração dos discípulos foi esse: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É exatamente isso. Não, mas espanta, eles estão constatando realmente, né? Como é que pode? Deus em pessoas, Deus, um homem aqui, Deus do nosso lado, né? Então, é a revelação de quem Jesus mas isso fica de consolo para as nossas vidas, né? A certeza que a gente pode ter, que a gente pode guardar no nosso coração, o perigo que nos ameaça, né? O maior medo que a gente pode ter nessa terra está debaixo dos pés de Jesus. Nada foge do controle dele. Ele é maior, ele é mais poderoso do que qualquer crise que possa vir. Salmo 93:4, alguém pode ler? Salmo 93:4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o livro das
qualquer força que possa se opor, né? Para nos tirar de perto dele. E por fim, um ponto que a gente destaca aqui é como, em meio a tudo isso, agora Jesus então chega a eles, se revela, anda sobre as águas e Jesus traz paz para eles, né? Eles estão com medo, e aí a questão sou eu, né? A revelação de quem ele é. Olha o que diz ali, verso 20, né? 20 e 21. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais, não tenham medo. Né? Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então Jesus se revela. É interessante pensar também que antes de mudar o cenário, antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma o coração dos discípulos. Jesus fala para eles: não temam. Antes de fazer o vento baixar, primeiro Jesus fala. Ou seja, antes da gente ver as circunstâncias sendo mudadas, a gente deve prestar atenção na palavra de Jesus. Ouvir Ele primeiro. E o nosso coração vai se acalmar, mesmo que o cenário não mude. Mas o nosso coração pode se acalmar quando a gente ouve Jesus falar: sou eu. Sou eu. Não temais. Não temam. Sou eu. E esse sou eu no Evangelho de João é muito pesado, né? Traz a ideia da revelação de quem Deus é. Lembra lá, Êxodo, sarça ardente, Moisés, revelação, né? Quem eu digo que tu és? Deus se revelando. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O grande Deus se revelando. Aí vem Jesus e toma essa expressão e aplica para si mesmo. Que autoridade é essa, né? Que grandeza, que realeza, que majestade. Sou eu. Vocês não precisam entender. Eu estou aqui. E aí Jesus entra no barco. Aí tudo se acalma. O barquinho chega no destino. Né? E eles chegam em segurança no destino. Então nós chegamos também. E o nosso destino principal é a glória. Né? O nosso barquinho chegar lá, né? É o mais importante. E Ele vem para nos socorrer. Ele vem como Pedro, né? Andou sobre as águas, estava lá, aí começou a bater o vento, Pedro ficou com medo. E é normal, a gente fica, cara, a gente luta, a gente vê a notícia, o coração já começa a acelerar. Tu vê a notícia, vai acontecer isso, e vai ter crise financeira, vai ter, o Estado está falido, vai ter, entendeu? Vai ter. E ainda a pessoa se aproveitando disso, lançando terrorismo na mídia, para apavorar mais ainda. Vai ter isso, você vai ouvir coisa que vai te deixar apavorado. E aí você precisa se voltar e ouvir: sou eu. Ele é. Ele é. E eu Jesus fala: sou eu. Eu estou no controle disso aqui. Né? E eu estou no barco. Né? Então Pedro vacilou. Pedro olhou para as ondas lá e vacilou. Mas o movimento ali é maravilhoso, porque Jesus vai lá e socorre. Né? Jesus vai lá e socorre o Pedro vacilão, o Pedro de pequena fé, que sou eu. Nós somos, né? O crente tem medo, o crente passa por tudo isso aí, o crente passa por ansiedade, o crente não é corpo fechado, né? Sofre, tem coração endurecido, né? Mas Jesus vem, Ele nos resgata. É sempre esse movimento, é Ele nos resgatando, é Ele nos dando a mão, né? Vamos de novo, vamos mais uma milha, vamos lá, eu estou no barco. Porque senão a gente vai abandonar, a gente não vai seguir, né? Mas graças a Deus por esse Jesus que revela a nós. Então, a razão para os discípulos não terem medo a meio da tempestade é a compreensão de quem Jesus é. Você compreender quem Jesus é te dá toda a base para você, em meio ao medo, lutar com isso, né? Em meio à ansiedade, lutar com isso. Eu tenho a base para lutar com isso, porque eu sei quem Jesus é. E eu posso me voltar para Jesus, eu posso falar com Ele agora, né? Posso clamar a Ele agora, eu posso chorar na presença dEle agora. Eu não estou sozinho, eu estou no quarto sozinho, mas Ele está comigo, né? Ele está comigo, Ele está dizendo: sou eu, não tem mais. Segunda Coríntios 4:10 fala: de todos os lados somos pressionados, mas não enganados. Somos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Estamos abatidos aqui, não destruídos, né? Então, e é interessante pensar, a primeira coisa que os discípulos fizeram
né? Ao constatar ali que era Jesus diante deles, o que foi? O que eles fizeram? Eles viram, tá, é Jesus, eu estou compreendendo, né? Ele é extraordinário. E o que eles fazem? Mateus 14:33. Alguém pode ler aí? Mateus 14:33. Então os que estavam no bar o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Eles adoraram. Eles adoraram. Está aqui, Deus está com a gente. A adoração. A adoração. Em meio à tempestade, a adoração. Nós temos Jesus conosco, então nós temos todas as razões também para cantar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Pode estar escorrendo as lágrimas nos olhos, mas a gente pode cantar pela fé, porque Deus é conosco. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus conosco. E aí então a gente tem tudo para adorar o Senhor. Tu de fato és o Filho de Deus e eu posso adorar. Então o propósito principal dessa tempestade, de tudo que está acontecendo com os discípulos, era levar eles a entenderem ainda mais a pessoa de Jesus, compreender mais quem Jesus é. Essa tempestade, essa enchente tem o propósito de nos levar a entender quem mais, né? Aprofundar o nosso conhecimento de quem Jesus é, de como Ele está agindo, de como Ele nos socorre, de como Ele não nos abandona e de como Ele quer nos usar para levar essa mensagem de consolo às pessoas desesperadas à nossa volta. Porque a gente tem essa paz, né? Então a gente continua adorando em meio às dificuldades, né? Hoje não foi fácil vir aqui, né? Então exigiu uma certa dose de calcular o risco. Mas por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Porque a gente está adorando, a gente tem Jesus, entendeu? A gente quer isso, a gente sente falta. Já foi horrível o domingo passado não poder estar aqui. A gente quer, a gente sente isso, a gente quer adorar o Senhor Jesus, porque a gente tem Ele conosco no Pai, né? Então o propósito principal é esse. Então esse texto nos chama realmente à confissão de quem Jesus é nas nossas vidas. Será que a gente está entendendo quem Jesus é? Será que a gente está compreendendo que esse Jesus que nasceu lá em Belém, esse homem histórico que dividiu a história antes e depois de Cristo, então ele é uma pessoa histórica, mas ele não é uma pessoa qualquer, ele é o próprio Deus que veio a nós. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente não pode chegar a Deus sem ele. Ele levou na cruz os nossos pecados, então ele morreu. Então se a gente pensa, as tempestades que a gente passa aqui, elas são ruins, né? Elas são terríveis, mas a tempestade que Jesus enfrentou é muito maior, porque Jesus, a noite sombria, a noite de tempestade que Jesus enfrentou, lembram lá o Getsemane, momentos antes da cruz? Ele derrama sangue, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A tempestade que Jesus enfrenta é muito maior. E ele enfrentou a pior tempestade de todas, que é a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele enfrentou essa tempestade para que hoje as nossas tempestades não nos tirassem mais do caminho, do destino, que é estarmos para sempre com o nosso Deus. As tempestades que nós enfrentamos hoje não vão nos tirar, porque não estão debaixo mais nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Então as tempestades, elas vão servir para o nosso fortalecimento. Por quê? Porque Jesus já levou a pior tempestade de todas. Ele já levou a ira lá na cruz. Então, sofrimento aqui não é ira, não é Deus nos castigando, é Deus nos amando, é Deus nos chamando, ó, vem para mais perto, vem me conhecer como você não conhecia antes, vem ter uma intimidade diferente comigo. Momento de dor é para isso. Aproveita, volta para Ele. Seja a dor que for, doença, perdas, crises financeiras, todas elas que sirvam para amolecer os nossos corações e nos levar para Deus, nos levar para Ele, murmurar menos e clamar mais, orar mais a Deus, né? Então que sirva realmente para isso. Então fica aqui essa questão, né? Você já tem esse Cristo no seu coração, né? Esse Cristo já está no barco da sua vida, você já confessou Ele. Você já confessa esse Jesus? Você está conhecendo a grandiosidade dele, a soberania dele, o poder dele, né? Então, é isso que a gente tem que refletir e pensar. Então, que a gente possa meditar nisso, né?
alguém tem alguma consideração, alguma questão aqui? Então, as lições que nós aprendemos aqui, né? Discípulos enfrentam tempestade, né? Não foi por desobediência que eles entraram na tempestade, mas por obedecer, exatamente por obedecer a ordem de Jesus, por ser fiel a Jesus, eles entram na tempestade. Então, a tempestade faz parte da vida cristã. Deus tem bons propósitos também em meio às provações. Vimos que Jesus se revela soberano sobre a tempestade, né? Ele está andando sobre as águas, ele está no controle absoluto de todas as coisas. E por fim, Jesus traz paz para os seus discípulos em meio à tempestade, né? Porque ele se revela a nós, sou eu. E ele veio para resolver o nosso maior problema, que era estarmos separados de Deus pelos nossos pecados. Não estamos mais, né? Nós somos filhos amados de Deus hoje. Venha o que vier, nós somos filhos amados de Deus. A gente tem que sempre trazer isso à memória. Venha a sofrimento que vier, eu sou um filho amado de Deus. Ele não vai me abandonar em meio à situação, né? Então, eu pessoalmente provei um pouquinho disso, né? Porque o nosso bairro ali foi afetado. Então, o condomínio está debaixo d'água. E a gente estava na experiência ali, e aí a gente nunca viveu isso, né? Então a gente pensou, não, acho que eu vou ficar aqui em casa e esperar baixar. Mas a gente percebeu ali que aí viu a notícia que rompeu a porta 14 ali, e aí começou a subir a água, e a gente pensando, e aí eu comecei a monitorar, vi o Waze aqui, começou a aparecer uns pontos de alagamento que não tinha, e aí eu pensei, temos que sair. E a gente então juntou, fez a mala, que deu para juntar ali, e saímos às pressas. E até fiquei na dúvida, mas será que temos que sair às pressas, porque eu não sabia como é que estava exatamente a CAA, que é ou a JRN, que é para sair do bairro. A gente saiu 3 horas da tarde. A Ceará já estava jorrando, né, a água dos bueiros, assim, já estava alta a água, mas consegui passar com o carro. Se a gente tivesse demorado 1 hora a mais, a gente não saía. E aí eu teria que sair com o meu bebê recém-nascido de barco no meio do Guaíba. Então, cara, um livramento, né? Deus enviou ali o resgate, a gente saiu depois de noite louvando, porque a gente viu no condomínio ali pessoas que ficaram, e daí depois só saíram de barco e de copo. Então, pequenas coisas, assim, é uma tensão, a gente sofreu uma tensão, não se compara com quem perdeu tudo, mas ali em meio à situação de livramento, né? Então, Deus usa as provas para nos fortalecer, com certeza a gente pode ter, né, isso no nosso coração. Um texto aqui para a gente finalizar, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Versículo 10. Olha o que ele diz aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então Pedro fala que depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o próprio Deus, vai aperfeiçoar as nossas vidas, vai nos firmar, vai nos fortificar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Então tem propósito tudo isso que a gente está passando. Vamos ter mais um tempo de oração, né? A gente pode separar isso agora. 1 Pedro 5. 1 10. 5:10. Irmãos, agora, né, para lembrar em oração aqui nosso estado, situação, clamar a Deus, clamar pelas misericórdias, tudo que a gente falou aqui, como Deus está usando, né, para alcançar vidas, que vidas sejam alcançadas, né, que Deus use as nossas vidas, continue usando as nossas vidas, orar pelos nossos irmãos também, orar pelas famílias, fortalecimento, que Deus livre da ansiedade, livre do medo, console, supra as necessidades, né, dos nossos irmãos. Então, mais 4 irmãos aqui que queiram orar, né? E aí a gente encerra, irmãos, irmãs, né? Quem tiver no coração pode estar orando agora. Pai Celestial, neste momento
colocamos no teu altar, Senhor, queremos te agradecer, te louvar por tudo que tu és, por tudo que tu tem sido em nossas vidas, em nosso meio, Senhor Deus, por teu amor grandioso, infinito, o sacrifício que tu fez na cruz também. Mostrou primeiramente amor por nós. Muito obrigado, Senhor, por tua graça, por misericórdia, que se revela de tantas formas, de tantas vezes em toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigado agora por esse momento aqui. Agradecemos por cada irmão, cada família aqui casada, na nossa comunidade, na nossa igreja, Senhor Deus. Muito obrigado porque estamos bem, estamos nós com saúde, mas especialmente agora queremos te pedir essa situação, esse evento que assola a nossa vida, a nossa justiça, Deus, por tantas famílias, tantas pessoas que foram diretamente afetadas, Senhor Deus. Esteja dando força, dando teu conforto, Senhor Deus, esteja amparando essas pessoas através dos teus filhos, Senhor Deus, que possa ser revelado através de todas as circunstâncias. Queremos, através também disso, reconhecer o teu amor, a tua grandiosidade, Senhor Deus. Reconhecer que tu és Deus, que tu és soberano, Senhor, das nossas vidas e também que tu controla todos esses eventos, Senhor. Apesar das dores, das tristezas, das tragédias, Senhor Deus, das perdas, né? De vida, das perdas materiais, Senhor Deus, tu tens sido nosso Senhor e queremos manter a nossa fé e a nossa força em ti, Senhor Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus.